Amados irmãos, vamos comentar nosso primeiro texto bíblico. E hoje que encontramos no livro de Levítico, capítulo 23, capítulo 24. 23 de Levítico, as festas solenes do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhe: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Qual é a primeira solenidade? Sábado. 6 dias obra se fará, mas no sétimo será o sábado de descanso. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado de descanso é em todas as vossas habitações. Então, irmão, sábado foi o dia que Deus descansou. Deus descansou no sétimo dia das suas obras, conforme Gênesis capítulo 1. E também Deus estabeleceu o sábado como descanso do homem. O sábado foi um pacto entre Deus e o seu povo Israel. Porém, nós sabemos que Israel guardou o sábado e que Israel, o povo de Israel, até zelava muito pela guarda desse dia, de sorte que muita gente foi morta por não guardar o sábado. Inclusive, nós vemos que o próprio Jesus foi perseguido muito por não guardar o sábado, e ele chegou a dizer que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Que o sábado fora feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que quem crê em Jesus, ele cumpre o sábado. Jesus disse: Eu vim não para desfazer a lei, mas eu vim para cumprir. Se a lei estava, o sábado estava incluído na lei, Jesus cumpriu a lei e também cumpriu o sábado por nós. Amém? Meus amados, nós vemos que a outra festa era a festa da Páscoa, né? Estas são as solenidades do Senhor, santa convocação, que convocarei no tempo determinado. Neste primeiro mês, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então nós vemos, meus amados irmãos, a Páscoa celebrada do dia 14 ao dia 21. A Páscoa é a lembrança da saída de Israel da terra do Egito, irmão sabe, que foi onde foi celebrada a primeira Páscoa. A composição era panhasmo, era carne, cordeiro, sem mancha, né? De um ano sem mácula, e erva amargosas, não é? Então nós vemos, meus amados irmãos, que essa era a celebração 7 dias de festividade. Nós vemos que na seguinte, versículo 9, fala sobre a festa das primícias. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando houver entrado na terra que hei de dar, e cegar a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega. E ele molhará um molho perante o Senhor, moverá um molho perante o Senhor, para que seja aceito. E no dia seguinte, o sábado, o moverá o sacerdote. Então nós vemos que a festa das primícias era quando havia os primeiros molhos da colheita, né? Eles traziam aquele primeiro molho para oferecer, para apresentar a Deus, e Deus, como símbolo do que Deus merece o melhor, que nós entregamos as nossas primícias para Ele, os primeiros molhos era para trazer para Ele. Já no versículo 15 fala sobre o Pentecoste. Depois para vós contarei desde o dia seguinte do sábado, desde o dia que trouxeste o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras. Então nós vemos que a Páscoa era chamada de festa das semanas. Era contada 7 semanas no sábado seguinte, do dia que era oferecido o primeiro molho, porque aí já era na plenitude da colheita total, né, de Israel. Então nós vemos que o batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia da festa das colheitas, que era o dia de Pentecostes, 50 dias depois da oferta dos primeiros molhos. Festa da colheita, né? Pentecostes. Meus amados irmãos, então nós vemos ainda, outro grande dia de festa de Israel era a festa da expiação, né? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis vossas almas e oferecereis oferta queimada. Então, era o dia que todo Israel vinha lamentar o seu pecado, pedir perdão a Deus, fazer o seu sacrifício. Era dia de afligir anualmente a alma por causa dos pecados cometidos, né? Todo ano, nessa época era grande festa, morriam muitos animais, era festividade muito grande, mas com muita angústia, aflição, por causa dos pecados cometidos naquele ano. Era uma coisa que se renovava todo ano,
mas Jesus ofereceu um sacrifício por nós, de sorte que a Bíblia diz, amados irmãos, que o sacrifício dele nos aperfeiçoou para todo sempre. Outra festa importante, no versículo 33, é a festa dos tabernáculos. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos do Senhor, por 7 dias. Então nós vemos, irmãos, que haveria santa convocação, e no dia seguinte, ali nós vemos que a partir do dia 8º tinha santa convocação, mas que depois, meus amados irmãos, eles ofereciam a Deus aviões, mas no dia 15 nós vemos que a partir daí eles tiravam molhos de árvore, ramo de árvore, né, de palmas, de salmeiro, né, salgueiro, né, e fazia tabernáculos, tendas de folha de madro, e essa festa também era chamada de festa das cabanas, onde ele passava uma semana, né, comemorando aquela grande festividade diante de Deus. Meus amados irmãos, e a Bíblia por que é? O versículo 40 diz: para que saibam que as vossas gerações que fiz habitar os filhos de Israel entendam quando vos tirei da terra do Egito. Era isso que essa festa das cabanas representava. No capítulo 24 nós vemos falando leis acerca das lâmpadas. Ordena aos filhos de Israel que se tragam azeite de oliva puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Então nós vemos que eles traziam azeite puro, batido, e esse azeite era colocado nas lâmpadas, no castiçal, para aquele castiçal queimasse de dia e de noite. É verdade, era o sacerdote quem fazia aquela substituição, né, para que aquela lâmpada não se apagasse, apresentando a presença do Senhor e a luz do Espírito Santo na vida dos crentes. Nós vemos a partir do versículo 5, 4, 24, irmão, fala sobre os pães da proposição. Este pão era colocado, era feito de bolo asmo, né, conforme ele diz, era posto em 2 filas de 6, né, e ali semanalmente ele era substituído, né? Os sacerdotes tiravam aquele pão e aquele pão também era comido pelos sacerdotes, não é? Foi este pão que Davi comeu quando ele chegou, né? Que foi consultar o sumo sacerdote. Ele disse: não tem outro pão no seu pão santo, o pão da proposição. E Davi comeu, e foi um dos argumentos que Jesus levou quando foi questionado pelos príncipes sacerdotes. Ele disse: vocês não ouviram o que fez Davi, que comeu o pão que era ordenado só os sacerdotes comer, né? Quando eles queriam imprensar Jesus, Jesus fez essas perguntas. Então, meus amados irmãos, são esses os assuntos, né, que tem no capítulo 23 e 24. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos comparecer. A Bíblia diz que eram 3 festas principais onde os israelitas deveriam comparecer: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, e o Pentecoste, né? Essas festas os judeus deveriam, além do dia da festa da expiação, eles deveriam comparecer, porque era um dia onde todo Israel ia confessar os seus pecados, pedir perdão e oferecer sacrifício a Deus. Que Deus abençoe os irmãos.